Donington Park, Inglaterra. 11 de abril de 1993. Grande Prêmio da Europa. O céu sobre o condado de Leicestershire é uma massa cinza e pesada que não avisa quando vai abrir. Ele simplesmente abre. E naquela manhã, ele abriu cedo, encharcou o asfalto da pista durante a madrugada, encharcou de novo durante o warm-up, e às 14h30, quando os 26 carros mais rápidos do mundo alinharam na grelha de largada, a chuva ainda caía com a indiferença de quem não sabe o que está prestes a testemunhar. A temporada de 1993 tinha uma hierarquia clara. A Williams-Renault era uma máquina de outro nível. Alain Prost largava da pole position naquele dia, como tinha largado em tantos outros. Damon Hill estava ao lado dele. A Williams FW15C era o carro mais tecnologicamente avançado da história da Fórmula 1 até aquele momento, com suspensão ativa, controle de tração e sistemas eletrônicos que ninguém mais sabia operar tão bem. Era uma fortaleza sobre rodas. Vencer contra a Williams em 1993 não era improvável, era considerado impossível. Ayrton Senna largava em quarto lugar, na McLaren MP4 com motor Ford, um carro que era rápido, mas não era o mais rápido. Um carro que tinha tração, mas não a melhor tração. Um carro que no seco provavelmente não chegaria à frente da Williams. Mas aquele dia não era seco. Aquele dia era água. E na água, Ayrton Senna não estava no mesmo campeonato que os outros. Michael Schumacher tinha 24 anos. Estava na Benetton B193B, também com motor Ford, um carro competitivo e agressivo que refletia a personalidade do homem que o pilotava. Schumacher era, naquele momento, a coisa mais próxima de uma ameaça que a próxima geração da Fórmula 1 tinha conseguido produzir. Ele tinha vencido o Grand Prix da Bélgica em Spa no ano anterior, sob chuva, com uma performance que tinha feito todo o paddock levantar as sobrancelhas. Jovem, calculista, absolutamente determinado. Ele não tinha medo de ninguém, incluindo Senna. Nas semanas que antecederam Donington, houve um jantar privado em Londres ao qual poucos foram convidados. Pilotos, chefes de equipe, alguns jornalistas da imprensa especializada que compraram o silêncio com a promessa de invites para provas futuras. Michael Schumacher estava lá. E, na sobremesa, quando alguém trouxe à mesa a discussão sobre quem dominaria o ano, Schumacher colocou a taça na mesa com a leveza de quem sabe exatamente o que está fazendo e disse algo que circulou nos paddocks durante dias. Disse: Senna na chuva é um mito. Mitos existem porque as pessoas não analisam os dados. Eu analiso os dados. Neste ano, eu sou mais rápido que ele na chuva. A frase chegou aos ouvidos de Senna. Não há registro de como ele reagiu, mas quem estava em sua equipe na semana seguinte disse que ele foi ao simulador mais vezes do que o habitual, que pediu análises de telemetria de corridas chuvosas dos últimos 3 anos, que chegou a Donington 2 dias antes de qualquer outro piloto para conhecer cada centímetro do asfalto molhado. Senna nunca respondeu à provocação de Schumacher em público. Ele simplesmente chegou a Donington e começou a trabalhar. No dia da corrida, a temperatura era de 8 graus Celsius. A chuva havia criado aquelas poças isoladas que aparecem nas laterais da pista e migram para a trajetória ideal conforme os carros passam. A visibilidade era baixa, o spray era violento. Pilotar naquelas condições era como dirigir dentro de uma nuvem branca que tentava engoli-lo em curvas de 200 km/h. Às 14h30, o semáforo apagou. Senna largou em quarto. À sua frente, Prost, Hill e Wendlinger na Sauber. À sua volta, spray, chuva e 22 outros carros tentando não perder o controle nos primeiros metros de uma prova que mal havia começado. O que aconteceu nos 3 minutos e 42 segundos seguintes foi filmado por câmeras de televisão que transmitiam para 150 países, visto por milhares de pessoas nas arquibancadas de Donington e presenciado de perto por Michael Schumacher, que estava exatamente no lugar certo para ver de dentro da corrida tudo o que iria acontecer. Na primeira frenagem pesada da volta, ainda na sequência de aceleração depois da largada, Senna já havia ultrapassado Wendlinger, não com uma manobra arriscada, com precisão, com uma linha diferente, um ponto de frenagem ligeiramente mais tarde, uma entrada de curva calculada para o milímetro. Wendlinger ficou para trás sem saber exatamente como. Nas arquibancadas, as pessoas que assistiam acharam que tinham piscado na hora errada. Pouco depois, Blundell, que havia saído de uma posição de grid mais à frente, foi ultrapassado com a mesma frieza cirúrgica, sem contato, sem disputa, sem drama. Senna o passou como quem muda de faixa numa estrada vazia. Aí veio Damon Hill.
Filho de campeão, piloto de uma Williams que era em teoria intransponível naquele ano, Hill estava em segundo lugar e acreditava que estava em território seguro. Estava errado. Senna encontrou os metros de que precisava numa curva que a maioria dos pilotos considerava ultrapassagem impossível sob aquele nível de chuva. Não era impossível. Era só improvável para qualquer pessoa que não fosse Senna. E então, Alain Prost. O líder da corrida. O homem que saiu da pole position. O homem com o melhor carro do grid. Prost era chamado de o professor, um piloto de inteligência técnica extraordinária, de economia de riscos e consistência científica. Prost foi ultrapassado da mesma forma que os outros. Senna não precisou empurrar, não precisou intimidar. Ele simplesmente estava no lugar onde Prost não estava, no momento em que Prost não podia fazer nada a respeito. Em uma volta. Uma única volta completa. Senna saiu da quarta posição para a primeira. Ultrapassou 4 carros em condições em que a maioria dos pilotos estava apenas tentando sobreviver à corrida. Nas arquibancadas de Donington Park, havia um silêncio que não era silêncio. Era o som de 80 mil pessoas tentando processar o que tinham visto. Era o som de jornalistas que cobriam Fórmula 1 há décadas, olhando uns para os outros sem palavras. Era o som de Michael Schumacher, lá dentro do cockpit da Benetton, olhando para o espelho retrovisor e vendo o McLaren vermelho e branco sumir na chuva na direção da primeira posição, sabendo que havia saído de trás dele. Schumacher não era um piloto que retirava. Ele empurrou. Durante as voltas seguintes, ele pressionou, reduziu os erros, tentou encontrar o ritmo que o colocaria de volta na briga pela liderança. Em alguns momentos da corrida, a diferença de tempo entre os dois diminuiu. Schumacher mostrou por que era considerado o piloto mais talentoso da nova geração. Mas cada vez que a chuva intensificava, cada vez que as poças nas saídas de curva ficavam mais traiçoeiras, cada vez que a trajetória mais rápida ficava mais próxima do limite entre controle e catástrofe, Senna abria o intervalo novamente. Era como se houvesse uma lei física diferente, operando para os dois. Schumacher usava o limite. Senna usava o que estava além do limite, em um território que logicamente não deveria existir, onde a física dizia que um carro não deveria conseguir manter tração e velocidade ao mesmo tempo, e Senna insistia que sim, que dava, que ele sabia exatamente onde era. No fim da corrida, a diferença foi de mais de 1 minuto. Em Fórmula 1, 1 minuto é uma eternidade. 1 minuto é a diferença entre batalha e domínio absoluto. Schumacher cruzou a linha em terceiro lugar. Senna estava na linha de chegada há tempo suficiente para ter parado o carro, saído e caminhado alguns passos antes que Schumacher passasse pela bandeirada. No Parque Fermé, quando os pilotos desceram dos carros e os mecânicos e o pessoal das equipes os rodearam, houve um momento em que Schumacher e Senna ficaram a poucos metros um do outro. Câmeras de televisão captaram um instante, mas não o áudio. Senna disse alguma coisa. Schumacher respondeu. Nenhum dos dois sorriu. Não era hostilidade. Era respeito do tipo que só existe entre duas pessoas que passaram os últimos 70 voltas empurrando os limites da física e saíram vivos do outro lado. Depois da coletiva de imprensa, num corredor interno do paddock de Donington, um jornalista da rádio italiana perguntou a Schumacher a questão que todo o paddock queria fazer. Perguntou o que havia acontecido. O que Senna havia feito na chuva que ninguém mais conseguia replicar. Schumacher ficou quieto por uns 2 segundos. 2 segundos em que ele procurou a resposta técnica, a resposta dos dados, a resposta que ele havia dado naquele jantar em Londres semanas antes, e não encontrou. O que encontrou foi outra coisa. Ele disse, eu vi os dados. Os dados dizem que o que ele fez na primeira volta não deveria ser possível. Não pelo carro, não pelas condições, não pela trajetória que ele usou. Os dados dizem que o carro devia ter saído da pista pelo menos 2 vezes, e no entanto ele não saiu. Então ou os dados estão errados, ou ele possui algo que não aparece nos dados. E eu aprendi hoje que existem coisas que não aparecem nos dados. Aquela frase foi publicada em 4 países no dia seguinte. Jornais de Fórmula 1, na Itália, no Brasil, na Inglaterra e na Alemanha, tiraram trechos dela. Ela circulou no paddock como uma confissão que ninguém esperava de Schumacher. Um homem construído sobre a ideia de que tudo era mensurável, tudo era calculável, tudo era treino e preparação, e dados. O que Donington 1993 provou não foi que um piloto era melhor que o outro. Provações de talento naquele nível são sempre relativas, sempre dependentes do carro, do dia, da pista, do momento. O que aquela tarde provou foi algo diferente. Provou que existe uma categoria de excelência que transcende a comparação técnica,
que existe um nível onde os números param de ser suficientes para explicar o que os olhos estão vendo. Que existe um homem que, colocado debaixo de chuva, dentro de um carro que não era o melhor do grid, em uma pista encharcada que tornava cada curva uma aposta, simplesmente operava em outro sistema de física. Senna venceu mais 7 corridas naquele ano. Schumacher continuou perseguindo, continuou sendo o mais próximo de uma sombra que qualquer piloto de sua geração conseguiu ser. E, em momentos calmos de entrevistas ao longo dos anos que se seguiram, sempre que alguém perguntava a Schumacher quem havia sido o adversário que mais o havia ensinado, a resposta chegava antes que a pergunta terminasse. Senna. Donington, sob a chuva. Uma volta. Não preciso de mais tempo para saber com quem estou lidando. Às vezes uma volta é suficiente para entender que existem categorias de piloto as quais você passa a vida inteira tentando alcançar, e que provam em questão de minutos que a distância entre vocês não é de segundos. É de algo que não tem nome na telemetria.